Jeremias capítulo 8, a gente vai ler um pouquinho no 7, mas porque o assunto ele começa no 7 e entra no 8, mas nós iremos aqui ler aquilo que é o encargo maior dessa mensagem, está em Jeremias 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Glorioso Deus, unindo a minha voz à voz da tua serva que me antecedeu, e te pedi, ó Pai, que nesta hora tu venha falar aos nossos corações. Eis aí a tua palavra, ó Deus, que foi lida. Eis aí, ó Deus, o nosso coração que anseia por ouvir a tua voz. Porquanto te pedimos, ó Pai, que tu venha falar aos nossos corações, ministrar nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus, e em nome de Jesus repreendemos todo mal, toda inquietação e toda obstrução. Que a tua presença maior faça a diferença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem, se ela for publicada, será: O meu povo não me conhece, ou algo parecido. Posto que a palavra de Deus diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aqui esse texto fala: o meu povo não me conhece. E se começarmos a ler no capítulo 7, que antecede, nós iremos observar que promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Olha só que missão que Deus deu a Jeremias. Já imaginou, irmão, você parar na porta de uma igreja apóstata que prega heresia e você ir lá pregar contra o erro? Teria coragem, irmão Raimundo? Complicado, né? Mas foi esse encargo que Deus deu a Jeremias. Mas na verdade hoje, onde é a porta do templo? Irmão, hoje você não precisa ir à porta do templo para você falar contra os delitos da igreja. Quando você está numa rede social, a igreja está ali te assistindo. O ponto é que as pessoas hoje não querem, porque o que dá like, o que dá visualizações, são profecias de bênção. Então vamos dar uma olhada aqui sobre o que Deus manda Jeremias falar para aquele povo, aqui no capítulo 7. Diz assim, capítulo 7, versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorares o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Mas devera, se melhorados os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizer juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis e matareis, e cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, andarei após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante da minha casa, neste lugar que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres? Podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló,
onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvis, chamei-vos e não respondeste, farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos de toda geração. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levanteis sobre ele clamor ou oração, nem importuneis, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam farinha para fazeres bolo, a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos e o vosso sacrifício, comei carne, porque nunca falei aos vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isso lhe ordenei dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei vossos Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, e no propósito do seu malvado coração, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei a todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, fizeram pior que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-á, mas não te responderão. E lhes dirás, uma gente esta não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, se arrancou da sua boca, corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor, porquanto os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem, edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Hinnom, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, o que nunca os ordenei, nem subiu ao meu coração. Portanto, vem dia, diz o Senhor, que nunca mais se chamará mais Tofete em vale de Hinnom, mas o vale da matança se enterrarão em Tofete. Amados, e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará, e farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do fogueiro e a voz da alegria e a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Aqui Deus manda Jeremias clamar contra todas as abominações. O que havia naquele lugar? Injustiça, idolatria, desprezo às viúvas, aos pobres que haviam na congregação. E não é hoje isso que acontece? Só que havia também naquela época, como há hoje, pessoas que diziam, paz, profecias de bênção. É como você vê assim, quando coloca na rede social, Deus vai te dar uma grande vitória hoje, quem crê diga amém. Aí tu vê assim, só amém, só amém. Se você botar assim, Deus manda você se consertar, quem acredita no diga amém, ninguém vai falar amém. E o povo vivia dessa forma. Porque aquilo que está dito ali, o meu povo não me conhece. O meu povo não conhece os meus juízos. O povo de Israel não tinha conhecimento mais do Senhor. O que acontece?
Se lermos nesse mesmo livro de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 22, diz assim, ó: deveras o meu povo está louco e já não me conhece, são filhos loucos. Isso é, no Jeremias 4, versículo 22. O meu povo não me conhece. Hoje as pessoas acham que conhecem a Deus. Como é que se observa isso? Nós observamos multidões em lugares, atrás de falsos profetas, e se você falar para ele, por que você está nesse lugar? Ele vai dizer assim, porque eu creio que Deus está aqui. E qual é a evidência que Deus está nesse lugar? Eu sinto um arrepio. A outro fala assim, ele falou uma profecia de bênção para mim e eu fiquei todo feliz. Ele falou que eu vou ser grande, que eu vou viajar o Brasil todo e o exterior. Aí eu acreditei. O meu povo não me conhece. Tanto não lhe conhece, porque se conhecesse, ele entenderia princípios essenciais para se perceber quando Deus está num lugar. Observe o que Paulo escreveu: quando fizerdes, tudo o que fizerdes, seja para a glória de Deus. Quando você observa esses lugares, a glória é toda para um líder. Eles querem colocar a mão no cara e se marcar aquele mesmo evento e aquele ídolo gospel não estiver lá, a casa fica vazia. Então, ali, a idolatria é que está imperando. A glória não está sendo para Deus. E das maiores artimanhas, a maior sacada que o diabo teve contra a igreja é se infiltrar nela e abrir lugares com o nome de igreja, para que pessoas entrem nesses lugares e acham que conhecem o Evangelho. E como que se observa que essa pessoa não conhece o Evangelho? Simples. Eles acham que Deus estava nesse lugar. Não, eu creio que Deus está lá, que uma mulher foi curada de câncer. Então a prova que Deus está naquele lugar é que alguém foi curado de câncer? Então, meu amigo, você não conhece o Evangelho. Então você não conhece o Evangelho. Mateus 7:23 fala: muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não profetizamos, e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Eles acham que conhecem a Deus porque aconteceu lá um milagre, aconteceu lá um sinal. Mas se esquece que Jesus falou desta forma, que nos últimos dias apareceriam falsos mestres que fariam tão grandes sinais e prodígios e que faria descer fogo do céu para, se possível fora, enganar até os escolhidos. Então, se você está acreditando que Deus está nesse lugar, porque você viu alguém ser curado do câncer ou da cegueira, meu amigo, então você está baratinho. Você está muito barato, porque a palavra fala que ainda que fizer descer fogo do céu, os escolhidos não irão acreditar. Então, se você acha que Deus está nesse lugar onde você está aprisionado porque houve um milagre, eu tenho uma notícia ruim para te dar: você está baratinho, porque aquele que crê em Deus não crê que Deus está num lugar por causa de um milagre. É isso que a palavra diz. Porque ele não vê nem descer fogo do céu e você já acreditou? A evidência que Deus está no lugar, a evidência de Deus na vida de alguém, não está em sinais. Está em quê? Na palavra. Porque a ovelha conhece o quê? A voz do pastor. Então há pessoas enganadas
Porque justamente está nesse versículo que nós lemos aqui no capítulo 8. O meu povo não conhece os meus juízos. A palavra do Senhor, irmãos, são os juízos de Deus. Não conhece. Porque se ele conhecesse, ele não colocaria toda a credibilidade nele, porque ele viu um milagre, porque ele se arrepiou, ou porque a casa está lotada. Porque a palavra fala que a porta larga, espaçoso é o caminho, e muitos conseguiriam entrar com facilidade nesses lugares. E o pior, hoje, se você falar para uma pessoa dessa que ela está enganada, você ainda perde o amigo. Hoje, se você dizer para ela que isso não é evangelho, você perde o amigo. Pessoas entram em lugares onde não se ensina a palavra, onde se prega um evangelho que não é o da Bíblia, e se você tentar dizer para ele que Deus não está nesse lugar, ele se torna teu inimigo, porque ele se sente ofendido. O meu povo não me conhece. O meu povo, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A roda e o grou e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Não conhece. A evidência de Deus na vida de um homem, em qualquer lugar, você vai perceber. Se no lugar que está sendo exaltado é a placa da igreja, se naquele lugar as pessoas estão idolatrando um ícone, fuja desse lugar. Mas nós vemos pessoas abarrotando lugares, porque alguém está sendo adorado como Deus, ele nem percebe. Ele nem percebe que ele vive a mesma realidade no mundo. Ele não percebe que assim como ele está lá adorando o ídolo gospel dele, em outras seitas é a mesma coisa, ou não é? As pessoas vão atrás daquela pessoa, que acham que são especiais, que acham que Deus tem filhos prediletos, não amados. Ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com Deus, não é uma coisa separada para algumas pessoas. E a função dos pastores é fazer com que a igreja cresça e se relacione com Deus. Então a prova que o povo de Deus não conhece, é que eles escutam. Eles escutam as profecias de bênçãos. Então está agora aí, diante de tudo isso aí, um monte de profeta dizendo que a coisa vai melhorar. Mas aqui Jeremias estava dizendo que ia piorar. E eles não acreditavam em Jeremias, porque Jeremias profetizava o contrário. Mas no final, o que prevaleceu foi aquilo que Jeremias profetizou. Então nós estamos observando um tempo que as pessoas se apostataram da fé, se apostataram da palavra, e dão ouvido a espíritos enganadores. E o pior, quando alguém se arrisca a dizer que isso não é evangelho, que isso está errado, ele é que é o herege. E só tem uma opção para o pior não acontecer. Se os pregadores de hoje em dia tivessem a coragem que teve Jeremias e pregasse para a igreja se arrepender. Porque aqui nesse texto falava que eles adoravam a ídolos. Amados, mas hoje a idolatria é o que domina a igreja. Pessoas idolatrando a pastores, a pastoras, a pregadores, e volta e meia, um ídolo desse que eles falam que são homens e mulheres de Deus, está lá nas mídias sociais, caiu no adultério, se
amam esses ídolos, porque esses ídolos, eles falam o que eles querem ouvir. Paz, paz, quando não há paz. E do jeito que ficou a igreja, sem conhecer o Senhor, não há outra alternativa para purificar a igreja que não seja a permissão de Deus que a coisa piore para o Brasil. Irmãos, pense num minuto se você fosse Deus e olhasse para a casa do Senhor hoje. Comércio dentro da igreja, o púlpito sendo transformado num palanque eleitoral, a indecência nas roupas dentro da igreja, às vezes na hora da pregação, uma rifa correndo dentro da igreja, porque Mamon sempre é adorado. O que você faria? Você deixaria dessa forma? Pois é. No livro de Pedro fala que é necessário que o juízo comece pela minha casa. Pela minha casa. Porque a inversão de valores hoje é tão grande que você, hoje pregar o evangelho é ser herege. Hoje, para você estar na vibe de todo mundo, pastor que não trocou pelo menos uma vez de mulher, está fora. Pastor, para ser pastor, tem que ter trocado pelo menos uma vez de mulher. De preferência, trocar 3, que a maioria já trocou 3 vezes de mulher. Esse é o pastor. Pastor bom, hoje em dia, é aquele que fala assim, olha, se você tomar só uma cervejinha, não é pecado. Nós estamos numa época onde o certo ficou errado e o errado ficou certo. E de toda essa lambança que entrou dentro da casa de Deus, a única forma, o único jeito é Deus permitir o juízo. Só que, na verdade, o juízo está vindo sobre a face da terra e já chegou no Brasil. Só vai pegar o crente que não tiver firmado na palavra, em Cristo. Você vai observar que aquela coluna de fogo que Israel seguia quando ia em direção a Canaã para passar pelo Mar Vermelho, para Israel era luz, mas para os egípcios era escuridão. Aquilo ali era a presença de Deus. Hoje, o que simboliza aquela coluna de fumo, de fogo, simboliza o Espírito Santo e a palavra que está em nosso meio. É ela que nos ilumina. Mas o problema é que quando a palavra fala que o meu povo não me conhece, qual é a forma de conhecer ao Senhor? Através da palavra. Eles não conhecem a palavra. Eles preferem aquele evangelho místico, onde todas as coisas se resolvem quando você paga o carnê, quando você paga o dízimo, quando você sacrifica no altar. Então, eles não conhecem o evangelho. Eles conhecem um Deus que não é o da Bíblia, que aceita uma barganha. Então, quando as coisas se complicarem no Brasil, e pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai se complicar. Por que vai se complicar? Irmão, já cheira mal diante dos olhos do Senhor. Os escândalos com o nome da igreja já cheira mal. O juízo virá. Agora, como Jeremias falou, o juízo virá. Pode profetizar que o melhor de Deus da vida está por vir. Pode falar que vai entrar aquele político tal que a coisa vai mudar. Mas eu digo para vocês, o juízo virá sobre o Brasil, porque já cheira mal diante do Senhor. Porque o nome do Senhor está sendo blasfemado no meio do mundo, virou chacota ser crente no meio do mundo. Por quê? Porque os falsos mestres se infiltraram no meio do povo de Deus e, infelizmente, a igreja aceitou. Paulo escreveu assim, olha, ainda que um anjo do céu
vier pregar outro evangelho, além do que aprendestes, seja maldito, seja anátema. Mas vieram pregar um novo evangelho, e as pessoas aceitaram. Um evangelho light, um evangelho coach, um evangelho onde Jesus é o empregado e a gente é o patrão. Por isso, que o que Jeremias falava para Israel naquela época é o que vai acontecer também no Brasil. Só que, para quem está em Cristo, irmão, o que para o mundo é um prenúncio de desespero, para nós não. Porque quem está firmado na palavra, sabe que no momento que as coisas piorarem no Brasil, para quem está na palavra, vai ser o momento mais lindo do Evangelho. Porque esse que está firmado na palavra, ele verá a mão de Deus em milagres, em provisões, como ele nunca viu. Mas aqueles que amam este mundo, vai ser um momento de dificuldade. Imagina os crentes da Venezuela perdendo, essa é minha empresa. Onde é que você conseguiu essa empresa? Eu entrei na campanha da Chaleira Santa e aí Deus me deu essa empresa. Aí chegou lá o ditador, essa empresa agora não é mais tua não, agora é do Estado. E agora? Pois foi assim que aconteceu na Venezuela. Tem gente que está orando, pedindo misericórdia de Deus para não vir para o Brasil. Não, irmãos. Eu não oro assim. Já até orei. Não, irmãos. Não há como a gente orar a Deus para pedir misericórdia para um povo que não quer ouvir. Não quer ouvir. Não aceita. Não aceita a palavra. Não aceita o evangelho. Não. Eu quero esse jeito aí mesmo. Um Jesus da permissividade. Um Jesus que aceita tudo que você quiser. Porque não conhece a palavra. Já tem igreja para homossexual, igreja para cachaceiro, igreja para surfista, igreja para funkeiro. O negócio é você ficar na igreja. Com tudo. Venha como estás e fique como estás. Fizeram da casa de Deus um curral de salteadores. E Deus iria olhar para isso tudo e não iria fazer nada. Ele ia não fazer nada. Anos e anos, irmãos. Eles têm levantado homens. Mas muitos também têm se acovardado. Sabe por que o juízo virá? Porque perderam o temor do Senhor. Perderam o temor do Senhor. Porque o que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. O que mais é o temor do Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho e a boca perversa. Vou repetir. A Bíblia diz que o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho e a boca perversa. Então vamos juntar essas duas coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios. E o temor do Senhor também é aborrecer o mau caminho e a boca perversa. Eles não querem aborrecer o mau caminho. Porque se eles pegarem contra o pecado, eles perdem a agenda, Nino. Acabou a agenda. Então, é consensual. São cana agitada aos ventos. Tudo quanto é lugar, ele vai. Porque ele prega o que o povo quer ouvir. Mas, porque perderam o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é aborrecer o mal. Se observarmos as cartas de Paulo, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, prega, repreenda, exortes. Isso aí não é uma opção, isso é uma ordenança na Bíblia. Pregar contra o pecado. Falar, anunciar ao povo a sua transgressão. Mas eles não querem falar. Então eu estou vendo muita gente profetizando bênção,
que agora vem uma nova eleição, que vai entrar, que a coisa vai melhorar. Amados, preste atenção no que eu estou falando. Se a igreja continuar do jeito que está, a cada dia que passa, a iniquidade entrando dentro da igreja, e pessoas financiando falsos profetas, não resta outro recurso para Deus, a não ser enviar o juízo. Porque eu sou de um tempo que dizer que ser crente, a gente não tinha vergonha de ser crente, não é que eu tinha vergonha, não era vergonha. A gente evitava de ser crente porque quando sabia que a gente era crente, a gente era motivo de chacota. Eu me lembro que estava nessa escola aqui, aí eu vinha pelaquela rua, eu preferia ir pela rua, outra rua de lá, andar mais, porque se eu entrasse nessa rua aqui, aí tinha um pessoal que fala, aleluia, irmão, arroz no prato, feijão na cuia. Era, irmão, a gente era debochado, a gente era motivo de deboche. Aí entraram os falsos mestres, criaram um novo evangelho top. Aí hoje, ser crente é modinha, irmão. Eu estava vendo um vídeo outro dia, irmão, pasme, a Marília Mendonça, antes de morrer, ela estava num culto, e ela entregou até revelação naquele culto, irmão. Eles estão amontoando doutores conforme a sua própria concupiscência. O dízimo que a Marília Mendonça dava, a mulher falava que ela ia até para o céu. Como pode, irmão? Uma pessoa está na casa de Deus, está lá cantando prostituição, bebendo. Está desse jeito. Eles dão atestado de cristão para as pessoas, mas não tem coragem de falar, olha, se você quer entrar no céu, você tem que renunciar. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. E continuando dessa maneira, a única forma é isso. Eu quero ver crente modinha, como é agora, quando ser crente, ser cristão, for símbolo de você ser um marginal. Aí eu quero ver os crentes modinha, que agora todo mundo é modinha. Todo mundo é crente. Canta para o mundo, igual aquela Simone e Silmara, e depois canta na igreja. Se pedir para uma das irmãs ir lá cantar naquela igreja, eles não deixam. Mas como é famoso no mundo, eles deixam cantar. Então, quando ser cristão, ser crente, ser novamente vergonhoso ou criminoso, aí eu quero ver. Porque na medida que vai, irmãos, vai chegar uma hora que você vai ter que ser um crente que prega que homossexualismo não é pecado, aborto não é pecado, tomar um Beer Night não é pecado. E aí? Para você ser crente vai ter que ser assim. Caso contrário, você será marginalizado. E nesta hora é que vai sobrar só quem é. Então, o que eu posso dizer para a igreja e para você que assiste a esse vídeo, o que você tem feito? A palavra fala dessa forma. Você que Deus chamou com o dom de pregar e de falar a palavra, se o atalaia não avisar o povo do seu pecado, o justo do seu pecado, e ele morrer no seu pecado ele vai morrer. Mas o seu sangue eu vou requerer da sua mão. Jesus falou assim: ai de vós, muito de vós, não queiram ser mestre, porque receberão o mais duro juízo.
Vivemos uma época em que todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser isso. Mas coragem para confrontar o pecado, muitos não querem. Então, eu digo sem medo de errar, que Deus está dando um tempo para o Brasil se arrepender, para o Brasil ter coragem, mas o povo não está respondendo ao que Deus já permitiu acontecer no Brasil. A coisa aperta, aperta mais, parece que o crente do Brasil está igual o sapo quando joga dentro de uma panela de água morna, de água fria. Acende o fogo, vai aquecendo, e o sapo não pula e morre ali dentro. Então, amados, não tenha dúvida. Se é esse ano, se é ano que vem, não tenha dúvida. O juízo virá sobre o Brasil. Haverá tempo que ser crente no Brasil, irmãos, não vai ser como agora. Sabe por quê? Porque fizeram na casa do Senhor um covil de salteadores, profanaram a casa de Deus. E o pior, muitas pessoas hoje estão entrando em lugares com o nome de igreja, ficando lá vários anos sem conhecer o Evangelho. E o pior, se você tentar explicar para ele que aquilo que disseram para ele que é Evangelho não é Evangelho, ele ainda fica com raiva de você, achando que você está diminuindo ele. Olha como é que o diabo teve uma atacada boa, abrindo lugares com o nome de igreja, ensinando um Evangelho que não é o da Bíblia, e dizendo para pessoas que eles conhecem o Evangelho sem conhecer. Amados, uma das maiores formas de se perceber que a igreja ela perdeu a sua referência são o estado da igreja. Nunca se viu uma época de tanto pastor e pastores se suicidando, crentes se suicidando. Nunca houve uma época de tanta enfermidade na igreja. Irmãos, Deus enviou o juízo já sobre a igreja, mas o povo não acorda. Ele acha normal. Ele acha normal o que está acontecendo com a igreja. Ele acha normal. Toda semana você ouvir que o diabo destruiu o casamento de alguém, que o filho de crente está preso, que o crente se suicidou, que o crente está enfermo. Irmãos, eu não vou dizer que o crente não possa ficar enfermo, mas eu nunca vi uma época onde tanto crente está enfermo. Mas isso foi juízo de Deus sobre a igreja, só que o povo não entendeu. O povo não entendeu, ele achou normal. Não, é normal. Não, irmão, o crente pode passar por uma prova, ninguém está livre, tá? Não vai pensar que o crente não possa, porque Jó ficou naquela situação. O problema é a recorrência de enfermidade. E se nós observarmos a palavra fala sobre isso. Observe o que fala no livro de Apocalipse sobre o que está acontecendo. Eu nunca vi uma época que houvesse tanta enfermidade como existe hoje na igreja. Nunca houve uma época. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Não tenha dúvida que as cartas que estão no Apocalipse é para a igreja de agora. Tu quer ver uma evidência que as cartas do Apocalipse são para a igreja de agora? Nas cartas diz assim, ó: e farei os que se dizem apóstolos e não são. Amados, como é que você sabe que essa profecia é para agora? Irmãos, há anos e anos que nunca se ouviu falar de apóstolo na igreja. Pegou a visão? Essa moda de apóstolo começou há pouco tempo.
Só para tu ter uma noção que Apocalipse é para agora, é por isso. Irmão, eu nasci no Evangelho. Quando eu era criança, eu nunca ouvi falar de apóstolo, de pastora. Tudo isso é coisa para agora. Tudo isso é novidade. Da igreja modinha. Então a prova que Apocalipse, as cartas, é para o tempo da agora, porque algumas cartas falam assim, ó, e farei os que se dizem apóstolos e não são. Não vamos ler isso, só estou comentando isso para você entender que as cartas são para agora. Viríamos ler essa do capítulo 2, tá? Carta da igreja de Tiatira, versículo 20. Observe. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O que simboliza comer dos sacrifícios da idolatria, irmãos? Vou refrescar sua mente. Paulo falou para aquela igreja, né, de Corinto: com leite vos criei. Está lembrado? Que vocês eram ainda meninos, por isso não podia dar alimento sólido. Hebreus também diz, o alimento sólido era para os que são. Então, a igreja é um lugar de nos alimentarmos, comermos. E qual é o alimento que nós temos na igreja, amados? Os sacrifícios espirituais. Pedro falou. O que Pedro falou nas suas cartas? Ele falou que nós somos novamente nascidos, e vai dizer também de sacrifícios espirituais. Certo? Ó, em Pedro está escrito assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados cada espiritual sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quais são os sacrifícios espirituais que nós oferecemos? O louvor, a palavra, a oração. Esse é o alimento da igreja. Só que algumas igrejas não se alimentam dos sacrifícios espirituais. Algumas igrejas se alimentam de sacrifícios de idolatria. Mas como é se alimentar de sacrifícios da idolatria? Não sabe? Tem ídolo, imagem lá dentro? Não tem. Cantor fulano de tal, pastor fulano de tal, vem cá. Aí todo mundo vem para se alimentar daquela idolatria. Ai, quando aquele pastor chegar, só de tocar na mão dele eu já senti poder. Então a alma dele se alimenta de idolatrar homens. Ele nem percebe que ele está sendo alimentado carnalmente. E se aquele pastor cair no pecado, um montão cai com ele. Comer sacrifícios de idolatria são igrejas que crescem só com ídolos. Cantores famosos enchem a casa. Pastores famosos, eles nem percebem, eles não se dão conta que a casa só lota porque vem o pastorzinho sapatinho de fogo, o cantor não sei o quê. É disso que está falando, irmãos. E quem é que criou esse tipo de mecanismo? Que simboliza Jezabel? A igreja apóstata. A igreja adúltera, que se apostatou da palavra e que prega o evangelho, que Jesus é transformado em quê? Num supermercado onde você consegue casamentos, empregos, curas, profecias de prosperidade. Por isso que a enfermidade entrou no meio do povo de Deus. Porque eles permitiram que a teologia da prosperidade entrasse e ensinaram. Irmãos, e quando esses adúlteros, esses falsos profetas chegassem no Brasil com a doutrina da prosperidade, os pastores antigos falaram, não queremos, você pode vir para... Não, eles deram a mão, sabe por quê? Porque foram seduzidos pela riqueza, pelas promessas. E a prova está aí, né? Pastores e mais pastores bilionários, eles ganharam com isso. Alugaram seus púlpitos para políticos,
ganharam presente, mas aí veio a conta. A Bíblia fala que o aguilhão da morte é o pecado. Irmão, aonde há pecado, há legalidade para o diabo agir. Então, a enfermidade entrou. Deus permitiu o mal entrar. Por isso que nós vemos hoje tanta enfermidade no meio do povo de Deus. Porque tocaram na glória de Deus. A minha casa será chamada casa de oração, disse o Senhor, foi transformada em lugar de adoração. Hoje, não percam, vem aí o missionário não sei das quantas. Aí, ó. Idolatria, irmãos. O povo não vai lá para ouvir a palavra. O povo vai lá porque idolatra. Vou lá, se ele orar por mim, eu vou conseguir um emprego. Se ele orar por mim, eu vou conseguir engravidar. Se ele orar por mim, eu vou conseguir me casar. E eles pensam assim. Então, de que se alimenta uma igreja dessa? É da palavra? Não. Mas por que eles não querem se alimentar da palavra? Irmãos, porque quando é pela palavra, é uma coisa. Olha que Pedro, ele fala. E o mesmo Deus, depois de haver padecido um pouco, vos fortalecerá, vos fortificará e vos exaltará. O povo não quer passar o processo gradativamente para Deus fazer o que tem que fazer na sua vida. O povo quer soluções rápidas. O povo quer respostas imediatas. E eles estão aí para prometer, né? E por isso que Jeremias falava para aquele povo. E por isso que eu falo dessa maneira nessa noite, sobre o estado da igreja, o porquê da enfermidade, e o que pode acontecer. E talvez você me pergunte, e o que eu devo fazer para me preparar? Simples, irmão. Se fundamentar na palavra. A palavra é Cristo. Como é que você percebe, irmãos, que os crentes não estão se alimentando na palavra? Irmãos, tem crente já em pânico. Olha, o Brasil ainda nem virou uma Venezuela. Já tem crente em pânico, irmão. Tem gente que você vai conversar com ele, ele já está desesperado. Já fala assim, não, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar isso não. Jesus, me mata logo, me leva, que eu não vou aguentar a perseguição não. Olha, calma, irmãos. Eles já estão desesperados. Imagina bem se o Brasil acontecer como aconteceu na Venezuela. E não está livre. A cada dia que passa, nós não vemos a igreja voltar para a palavra. A cada dia que passa é um escândalo novo e maior. O povo agora já zomba da igreja. E o pior, os pregadores que deveriam pregar arrependimento, não pregam. Hoje, irmãos, nós temos que pegar arrependimento, já não é mais para o mundo que não conhece o Evangelho. Hoje, quem tem que se arrepender é a igreja. Largar esse Evangelho, esse Jesus que criaram na mídia e voltar para o Jesus da Bíblia. E crer no Senhor, e esperar no Senhor, e entender que o que Deus tem para nós é algo maior. Se livrar desse evangelho de truques. Venham, que eu te boto um azeite na sua cabeça, 7 semanas a tua vida muda. 7 semanas para a tua vida mudar. Venha, que eu vou trazer um azeite de Israel que a tua vida vai mudar. Venha que eu vou te dar um lencinho ungido que a tua vida vai mudar. Ou então, você está sozinho? Você não tem uma turma? Vem aqui para a igreja, que nós temos aqui um clube social maravilhoso. Aí você vai se enturmar, uma turminha boa para você se... Uma igreja, hoje em dia também, virou tipo um clube social. As pessoas se agregam àquele clã para ter um grupo de amizade. Não, irmãos. Eu não saio daquela igreja lá que eu tenho muitas amigas lá. Que eu tenho muitos amigos lá. Mas vem cá. Jesus está lá? Jesus está sendo adorado naquele lugar? Mais ou menos, né? Não deixar meus amigos lá.
Eu não consigo não. São anos e anos. É por isso que o juízo virá. Porque entre amar a Jesus e a palavra, você prefere amar os seus amigos e continuar aprisionado num evangelho que não é o da Bíblia. E é por isso que Jeremias se posicionou na porta do templo e falou: olha, se vocês não melhorarem, virá juízo. E eu vos digo, não tenham dúvida, que você acha que Deus enviou o seu Filho para morrer da cruz do Calvário, para nos dar a liberdade, a salvação. E agora, a igreja que Ele criou está dessa maneira? Se fosse você iria deixar dessa forma? Claro que não. O juízo virá, irmãos, porque o nome do Senhor está sendo profanado no mundo. Que nós possamos estar fundamentados na palavra. Se o juízo vier ainda maior sobre o Brasil, só irá suportar, só irá triunfar, só irá ter paz interior para lidar com as situações quem tiver fundamentado na palavra. Quem não tiver fundamentado na palavra, quem tiver fundamentado em homens, com certeza irá entrar em desespero. Amém? Vamos orar? Eterno, bondoso e glorioso Deus, louvado seja pela Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, reconhecemos, ó Pai, que o Teu povo, que a Tua igreja tem se apostatado da fé e da Tua palavra. Ó Deus, nos dê graça, Pai, para não sermos omissos, ó Pai, e deixar de pregar, ó Pai, de alertar o Teu povo. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que o que nós estamos merecendo não são bênçãos, mas é juízo. Senhor, nos dê graça para que possamos conhecer e prosseguir te conhecer, para que se o Teu juízo se derramar sobre o Brasil, nós possamos estar firmes na Tua palavra. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.